Boa tarde, a paz do Senhor. Eu espero que essa mensagem de hoje ministre o coração de vocês com tanta verdade como ministrou o meu. E hoje eu tô aqui para falar sobre Pedro. Pedro e a graça de Jesus. Pedro foi um cara que viveu o ápice do arrependimento, mas também viveu o ápice da graça de Jesus sobre a vida dele. Pense em alguém falho, em alguém trabalhoso, esse alguém era Pedro. E embora eu esteja aqui para falar sobre o pecado de Pedro, eu também estou aqui para exaltar a graça de Jesus sobre a vida dele. Pedro é um dos nossos maiores exemplos de que Deus, de que o Senhor Jesus, ele nos escolhe não olhando para como nós estamos, mas olhando para quem nós somos, ou para quem nós iremos vir a ser. E Pedro foi esse cara, foi um cara falho, pecador, mas que foi escolhido por Jesus para andar junto com ele, que foi escolhido por Jesus para segui-lo. Ele fazia parte de um grupo íntimo de Jesus, junto com Pedro, com Tiago e João. Ele conhecia o Senhor, ele ceiou junto com o Senhor, ele viu Jesus realizando grandes milagres. E mesmo assim, em um momento de fraqueza, em um momento de medo, em um momento de dor, ele negou Jesus. Ele abriu a boca e negou aquele a quem ele conhecia, aquele a quem ele sabia que era o Filho de Deus. E o pecado, ele tem esse objetivo. O pecado, ele tem esse principal objetivo nas nossas vidas, que é tentar roubar e anular a nossa identidade. Pedro, antes de ter a identidade sarada por Cristo, ele era o cara que andou com Jesus e o negou. Mas Pedro, depois que teve a sua identidade sarada por Cristo, ele foi o primeiro doutrinador, o primeiro edificador da igreja de Cristo. Então, olha o poder da graça sobre a nossa vida. Olha o poder que a graça tem de transformar uma realidade, por mais dura que ela seja. Judas, lembra de Judas? Judas, ele também traiu Jesus. Ele traiu Jesus, só que ele foi por um caminho errado. Ele não escolheu o caminho da graça e do arrependimento, do perdão. Ele escolheu o caminho do remorso, e o caminho do remorso levou ele à morte. Pedro não. Pedro poderia ter escolhido o caminho do remorso, mas Pedro entendeu a graça e o perdão de Deus e abraçou a identidade dele, porque ele não deixou que um momento isolado levasse todo o investimento que Cristo tinha feito na vida dele. Nem Jesus faz isso. Jesus, ele não olha para um momento isolado da sua vida, para um momento onde você errou, onde você caiu, e esquece todo o resto que vocês já viveram juntos e que vão viver ainda. Por que não lembrar do rei Davi? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido pelo Senhor, um homem que salmodiava, que adorava em espírito e em verdade, mas lá na frente a gente vê que ele cai, né? Ele peca contra o Senhor. E embora ele tenha sofrido as consequências, ele não foi destituído do reino, porque o Senhor, ele não olha para um momento isolado, né, para um momento de queda, e esquece todo o contexto, esquece todo o resto. Não fez isso com Davi, não fez com Pedro. Por que não lembrar de Paulo também, que antes do encontro com Jesus, antes de entender a graça do Senhor, ele era um perseguidor da igreja de Cristo, ele perseguia os seguidores de Cristo. E depois que ele teve encontro com Jesus na estrada para Damasco, ele entendeu, ele virou o maior apóstolo, né? Ele virou um grande apóstolo e sofreu por Jesus, apanhou por Jesus, morreu por Jesus, porque a graça, ela faz isso. A graça, quando ela te envolve, quando você entende a grandeza do perdão de Deus, você não se arrepende por condenação como Judas fez, você não deixa a culpa fazer com que você se arrependa. A graça, ela te envolve de uma maneira tão graciosa, ela te constrange, né? Ela te constrange no caráter de Cristo, porque ela mostra para você quem Cristo realmente é, que Cristo está disposto para te perdoar. Então, quando você é envolvido pela graça, não te resta fazer mais nada senão se arrepender. O arrependimento, ele vem de uma maneira natural, né? Por mais que doa se arrepender, aquele choro de arrependimento, você fica constrangido pela graça, e você não acusado por ela, não condenado por ela, né? E vou ler com vocês aqui a passagem onde Pedro negou Jesus. Vou ler em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, falando de Jesus. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também é deles. Mas Pedro disse: homem, não sou.
E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se ao Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus não sabia que Pedro pecaria contra ele? Sabia quando o chamou. Pedro era um pecador quando Jesus chamou ele para ser discípulo. Foi na ocasião da pesca maravilhosa, no capítulo 5, nos relata que Pedro foi escolhido para viver um milagre. Ele foi escolhido para viver uma pesca maravilhosa. Ele estava pescando o dia inteiro ali, a noite inteira, né, na praia. Ele já estava lavando as redes para ir embora quando Jesus chega, entra no barco de Pedro, daquele homem pecador, e manda que ele lance a rede de novo. E eles lançam a rede de novo embaixo da palavra de Deus. E quando eles puxam, a rede tem tanto peixe que ela quase rasga. E Pedro, vendo isso, reconhecendo, né, a sua miserabilidade diante de Cristo, ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou homem pecador. Mas as palavras de Jesus para Pedro são essas: Pedro, não temas, porque de agora em diante eu te farei pescador de almas. Então não há peso maior sobre a minha vida do que a palavra do Senhor. Não importa quão grande seja o meu pecado, se o meu pecado é A, se o meu pecado é B, se o meu pecado é C. A palavra do Senhor tem mais peso e mais poder sobre a minha vida. E teve sobre Pedro. Jesus não abriu mão do investimento que fez em Pedro. Jesus não abre mão da vida de Pedro. Jesus não abre mão da minha e da sua vida por causa de um momento isolado, por causa de uma fase da nossa vida. Ele não abre. O sacrifício dele foi muito grande para que eu tivesse uma identidade sarada. Então, Jesus sabia que Pedro negaria, mas mesmo assim escolheu o barco de Pedro. Mas mesmo assim escolheu Pedro para apacentar as ovelhas. Escolheu Pedro para edificar a igreja. Porque o Senhor não olha para como você está. Jesus olha para como Ele sabe que você pode ser com Ele. Então, Pedro nos deixa esse exemplo de que ou você escolhe o caminho do remorso, né? Escolhe um caminho do remorso que não te leva ao verdadeiro arrependimento, ou você entende e se entrega na graça de Jesus. E ele, quando ele entendeu a graça do Senhor, ele abraçou a identidade dele de uma forma tão maravilhosa. Ele abraçou a identidade dele de uma forma com tanta propriedade, né? Que em uma pregação em Atos, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, Atos 2, em uma pregação ele converte 3.000 pessoas. Em uma pregação ele leva 3.000 almas ao arrependimento. Então você vê, a graça de Jesus tem um poder inimaginável na sua vida. Um homem que tinha identidade ferida, era um homem que negou a Jesus, mas depois que o Senhor sarou a identidade dele mediante a graça, ele virou o edificador da igreja, o primeiro doutrinador da igreja de Cristo. Então esse é o poder da graça nas nossas vidas. Ela não me dá a liberdade de continuar pecando, mas ela tem um poder tão cativante que não resta outra coisa que eu possa fazer a não ser me arrepender e abraçar a minha identidade. Abraçar e ter certeza de que Deus não olha para um momento isolado. Deus não olha para uma situação isolada. Ele olha para todo o contexto. Ele tem uma visão panorâmica. Ele sabia que Pedro seria um grande edificador, que Pedro seria um grande apóstolo, apesar do pecado de Pedro, apesar do erro que Pedro tinha cometido. Então, fica aqui o exemplo para nós. Não deixa que o erro que você está, o pecado que você está cometendo agora anule a sua identidade. Né? Escolha o caminho do arrependimento e você vai ver que a sua identidade em Cristo é o maior prazer que você vai ter na sua vida, porque mais parecido que você for com Cristo, quanto mais eu me esvaziar de mim mesma e mais me parecer com Cristo, mais perto eu vou estar de parecer comigo mesma. E Pedro entendeu isso. Pedro se esvaziou dele, se encheu de Cristo e alcançou uma identidade sarada, uma verdadeira identidade. Então essa é a mensagem de Deus para mim e para a sua vida hoje. Deus não olha para um momento isolado. Deus, ele não abre mão do investimento que ele fez em você. Então tenha certeza disso e escolha o caminho da graça e do perdão de Cristo. Um beijo, que Deus te abençoe.